Boa tarde a todas e todos. Eu lamento a impossibilidade de estar presente hoje no ateliê Fracaroli e, ao mesmo tempo, agradeço toda a assistência da comissão organizadora, assim como a compreensão dos colegas que permitiram que eu participasse desse modo, remotamente, e espero daqui a pouquinho estar presente, conectado aí para os debates da mesa. A apresentação que eu preparei tem como título Espaços Residuais e Jardins em Potência, e nela eu pretendo apresentar alguns dos resultados da pesquisa, que venho desenvolvendo no âmbito do projeto Imaginários Urbanos, Perspectivas Comparativas, Experimentos e Intercâmbios entre as metrópoles de Lyon, Saint-Étienne e São Paulo. No eixo mais específico que discute os sentidos da noção de jardim na contemporaneidade, eu venho estudando espaços residuais decorrentes dos processos de urbanização, espaços desprovidos de uso ou destinação, com foco na vegetação ruderal que ali acontece, incluindo desde plantas alimentícias não convencionais, como a gente vê aqui nessa imagem, as capuchinhas crescendo em frestas da pavimentação e de um muro descascado, até amplos terrenos baldios, em que o acaso da ocorrência dessas espécies vegetais proporciona arranjos e organizações vegetais do ponto de vista paisagístico que talvez encontrem nos imaginários urbanos um lugar para além da conotação frequentemente depreciativa associada à noção de mato. Esse tema vem encontrando lugar na prática e no pensamento de paisagistas contemporâneos como Gilles Clément, que se dedica ao reconhecimento das interações específicas dessas plantas e procura assimilá-las em posturas projetuais e ações de planejamento. Nos termos do Gilles Clément, abre aspas, o jardim não é algo a ser ensinado, ele é o professor. Trago o que sei do tempo dedicado à prática e à observação do jardim. Acrescento as viagens, isto é, a possibilidade de comparação dos lugares que o homem habita e nos quais constrói-se uma relação com o mundo, uma cosmologia, um jardim. Ainda nessa perspectiva de Gilles Clément, adotar uma visão multiscalar da natureza seria indispensável para que se fortaleçam os vínculos entre a noção de paisagem e a noção de jardim. Aqui no caso a gente vê na imagem a partir de espaços residuais ao longo de cursos d'água, e à direita os jardins de Lyon, que aparecem aqui fortemente associados a uma certa gestualidade, a uma prática desses espaços em comum com o vegetal. Com foco na vegetação que acontece nos espaços residuais, é possível destacar a ideia de que as plantas são fazedoras de mundo, segundo o filósofo Emmanuel Icottia, para quem são as plantas que fazem da matéria e do espaço que nos rodeiam um mundo, que reorganizam e rearranjam a realidade, tornando-a um lugar habitável e vivível. Essa perspectiva também não me parece distante da proposta de artistas contemporâneos, como Daniel Cabaleiro, que discute a ideia de cerrado infinito enquanto uma presença atual e não apenas restrita a fragmentos excepcionalmente preservados ou remanescentes. Nessa imagem a gente consegue reconhecer uma diversidade incrível de melatomastáceas, gramíneas em mesclas variadas que vão se distendendo em campos de fisionomia bastante heterogênea. Se a gente fizer um recuo até o século XVIII, a gente pode encontrar nos estudos de Goethe sobre a metamorfose das plantas uma prevalência da ideia de transformação, ou seja, Bildung do alemão, em relação à ideia de uma forma estática, que seria Gestalt. E com isso ele desenvolve o modelo da planta originária, a Urpflanze, não é? E vale destacar a ideia de forma vegetal para o Goethe, que seria decorrente de uma teimosia obstinada desses seres, uma feliz mobilidade e envergadura para que pudessem submeter-se, conformar-se, transformar-se em quaisquer das condições a agir sobre elas na face da Terra. Então, se a gente dilatar um pouco essa noção do vegetal, considerando, sobretudo, sua presença em espaços residuais, a gente pode encontrar ali lugar para novas relações entre plantas e pessoas. Eu venho desenvolvendo um inventário paisagístico das bordas da cidade de Goiás desde 2021, com foco na flora ruderal. Então, fazendo o levantamento de espaços predominantemente lineares, faixas de acostamento ao longo de rodovias e nas imediações de residências ali existentes,
venho procurando reconhecer uma dimensão pedagógica de um inventário dirigido pela experiência direta aos modos de ser das espécies ruderais, dos consórcios que estabelecem entre si com outros seres e da diversidade de arranjos que essas plantas formam ao longo do tempo. Isso é acompanhado da identificação dessas espécies, da realização de um herbário, com vistas não só à ampliação e o revigoramento do repertório botânico à disposição de projetos de paisagismo, como também de mudanças do modo como essas plantas são comumente apreciadas, né, acompanhando as suas dinâmicas desde as sementes à frutificação, entendendo que isso pode favorecer processos de ensino-aprendizagem em paisagismo. E para isso vale recorrer às palavras de Jean Macbeth, que diz, abre aspas, a paisagem não representa, ela articula uma presença. A noção de uma educação à paisagem nos remete à consideração dessa forma sensível, que é a condição de possibilidade de nossa experiência do mundo, dos outros e de nós mesmos. Nesse sentido, a proposta atual de requalificação dos espaços livres do Ateliê de Escultura e Pesquisa da Forma, Caetano Fracaroli, pode oferecer um campo extremamente favorável para a associação entre pesquisas, atividades de ensino e de extensão no âmbito de um laboratório didático voltados ao cultivo experimental e à fruição de um jardim em constante movimento, no qual as plantas ruderais assumam não só o protagonismo físico desse espaço, mas um protagonismo transformativo e o acompanhamento dessas transformações muito rápidas, no caso das espécies ruderais, favoreçam processos de ensino-aprendizagem e pesquisas da forma. Essas são as referências bibliográficas e eu agradeço a oportunidade de participar dessa mesa temática do Seminário RIT.